Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai de infinita graça, misericórdia, Deus soberano, neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Fala com teus filhos, o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor, pois nós precisamos te ouvir, nós precisamos da tua palavra, Senhor, que é alimento para nossas vidas. Senhor, que a gente não saia desse templo da mesma maneira que nós entramos, que possamos entender a tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito venha trazer entendimento nessa noite, Pai, que possamos aplicar a sua palavra na nossa vida, Senhor. Fala, Senhor, com cada um aqui nessa noite, que o Senhor possa me usar, Senhor, perdoando as minhas falhas, as minhas deficiências, Senhor. Que a tua glória, Senhor, venha resplandecer, Senhor, que eu venha diminuir, que possamos entender a tua vontade para nós, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos acompanhando. Você deve se lembrar que quando o pastor Lucas iniciou essa carta, o primeiro sermão, ele disse que Filipenses é a carta da alegria. E a gente vê isso claramente logo no primeiro versículo desse capítulo 3. Mas nos 11 versículos que foi lido aqui, nessa noite, eles mostram para nós a maneira prática que nós devemos viver. E esse é o tema que eu queria tratar nessa noite com os irmãos. Como nós devemos viver a nossa vida cristã. Esses 11 versículos, meus irmãos, ele traz um resumo bem sintético de como nós devemos caminhar com Cristo. Ele exorta que a alegria deve estar no nosso coração. Ele traz alguns alertas práticos para nós. Ele mostra como nós devemos proceder.
Ele faz um paralelo aqui entre o antes e depois da conversão de Paulo. O antes de Cristo e o depois de Cristo na nossa vida. Ele mostra para nós, esses 11 versículos, quais devem ser as prioridades da nossa vida. Ele mostra como nós somos justificados pecadores perante Deus. Mostra agora como nós devemos conhecer a palavra, levar a sua palavra, sofrer pela palavra e olhar para a eternidade. No versículo 1 aqui, meus irmãos, nós vemos uma exortação do apóstolo Paulo aos filipenses, dizendo: alegrai-vos no Senhor. Isso aqui é uma ordenança. O verbo está no imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Essa alegria aqui, meus irmãos, é uma alegria que o mundo não pode alcançar. É uma alegria que quem não tem a Cristo na sua vida, ele não conhece. E essa alegria que nós vemos aqui na carta de Filipenses, nós vemos em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Eu cito como exemplo no Antigo Testamento, por exemplo, Salmos capítulo 4, versículo 7. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz a palavra do Senhor: disse-lhe mais: ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Olha agora, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mais uma vez, no Novo Testamento, nós vemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, olha agora, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Um dos frutos do Espírito do crente, do verdadeiro convertido, é a alegria. Ele tem uma alegria no seu coração. Uma alegria no quê? No Senhor. Uma vez que ele conheceu a Jesus, ele não fica da mesma maneira, meus irmãos. Ele tem uma alegria no coração. E essa alegria é diferente de felicidade. No português, felicidade e alegria são sinônimos, mas biblicamente é diferente. A felicidade, meus irmãos, é algo passageiro, é algo efêmero. Ela se baseia nas circunstâncias da vida. Se acontece algo bom para ela, ela está feliz. Se acontece algo ruim, ela fica triste. Essa alegria passa, essa felicidade passa. Ela é passageira, ela é frágil. Ela pode desaparecer tão depressa quanto ela surgiu. A verdadeira alegria, meus irmãos, ao contrário, ela não depende de circunstâncias. Ela vem do conhecimento verdadeiro da palavra do Senhor. Ela é um dom de Deus para os teus servos. É Ele que traz ao coração a verdadeira alegria para o cristão, para o crente. E ele se regozija nas coisas do Senhor. Aquilo que ele odiava fazer, após a conversão, ele ama. Ele ama as coisas de Deus. Ele ama a palavra. Ele ama a comunhão. Ele ama o culto. Ele ama a ceia. Aquilo que ele odiava antes. Ele tem o maior prazer em Cristo do que qualquer outra coisa. A alegria dele está no Senhor. E veja no versículo 1 que o apóstolo Paulo se dirige a quem? Quanto ao mais, irmãos meus. Ele está falando para crente aqui.
para os crentes de Filipenses. Ele está falando aqui, meus irmãos, para irmãos que nasceram de novo, para irmãos que se converteram verdadeiramente. Essa alegria aqui, meus irmãos, o mundo não conhece. A pessoa pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter sucesso, mas ela não tem essa verdadeira alegria aqui. Quantas pessoas você não conhece que tem de tudo, tudo que esse mundo pode oferecer, mas é uma pessoa triste, uma pessoa abalada, uma pessoa que não conhece essa alegria. Isso não significa que eu e você não vamos ter momentos de tristeza, de choro, de pranto, de lamento, pois o sofrimento faz parte, é inerente, é intrínseco à vida cristã. Vai ter momentos que vamos chorar, vai ter momentos que vamos passar por dificuldade, mas apesar da dificuldade, apesar da luta, nós carregamos a alegria no coração, porque nós temos ciência daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, diz exatamente isso. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. Mas nós devemos ser alegres, nós devemos nos regozijar, porque essas circunstâncias, apesar de difíceis, elas são superadas através da fé no Senhor. E a gente deve ter essa alegria, meus irmãos, não somente na igreja, no domingo, quando nós estamos aqui, nesse momento cultuando, cantando louvores, enfim, mas em todos os momentos da nossa vida, em casa, no trabalho, no trânsito, numa viagem de férias, aonde for. Não traz aqui na palavra uma separação. Agora você fica alegre, agora você não fica mais alegre. Não, são em todos os momentos. O Senhor Jesus diz lá em João, capítulo 15, no versículo 10 e 11, olha o condicional, se, povo meu, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerem no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então a gente vai ter alegria se a gente guardar os mandamentos do Senhor, se a gente viver para o Senhor. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. E aí na segunda parte do versículo 1 aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a mim não me desgosta e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. O que ele quer dizer aqui? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse trecho? Uma das coisas que rouba a nossa alegria, meus irmãos, é a questão dos falsos mestres, os adversários do Evangelho, a falsa doutrina. O apóstolo Paulo aqui já havia alertado os filipenses acerca da falsa doutrina, acerca dos falsos mestres, acerca do falso ensino, dos falsos profetas que corrompem a palavra de Deus. E ele diz: é para a sua segurança, povo de Filipenses, para a sua segurança que eu vou escrever as mesmas coisas, eu vou falar as mesmas coisas para vocês. Porque a falsa doutrina, a falsa religiosidade, os falsos profetas, o falso ensino, ele rouba a alegria
dos cristãos. É necessário falar sobre eles. É necessário falar sobre os falsos profetas. Do contrário, isso levaria os filipenses ao engano, a abandonar a fé, à queda, ao pecado, perdendo a alegria. Meus irmãos, nós precisamos entender que o falso ensino, ele leva a ideias erradas sobre Deus, sobre o que Deus verdadeiramente quer para nós. E consequentemente, tendo uma ideia errada sobre Deus, você vai levar uma vida errada. Você vai levar uma vida desobediente à palavra, desobediente àquilo que Deus quer para a sua vida, para a minha vida. Então é necessário falar. Não tem politicamente correto aqui. Tem que falar. Ah, mas não julgueis para não ser julgado. Já ouviu essa frase? Retirada do contexto que Jesus queria dizer. Hoje, meus irmãos, você começa a falar as verdades objetivas da palavra. Pessoas da própria igreja falam isso para você. Não julgueis. Não julgueis, meu irmão. Não julgueis. A verdade tem que ser defendida. A doutrina tem que ser defendida. A palavra tem que ser defendida. Tanto é que há uma ênfase aqui no versículo 2. Veja aí na sua Bíblia. Ele fala 3 vezes: acautelai-vos. Ele fala 3 vezes: cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos. Você sabe que quando a Bíblia traz essa repetição de palavras, ela quer trazer uma ênfase, ela quer chamar a sua atenção para isso. Cuidado. Estejam vigilantes. Tenham discernimento. Perceba as coisas. Não esteja alheio às situações. E cuidado com o quê? Cuidado com o quê nós precisamos ter? Olha lá. Acautelai-vos dos cães. Dos cães. O que são cães aqui? São aqueles cachorrinhos bonitinhos que... Não, são feras selvagens, são bestas selvagens que se alimentam da falsa doutrina, que espalham o erro dentro da igreja, as heresias dentro da igreja, que muitas vezes elas entram de forma sorrateira, para trazer engano, para relativizar a palavra. A motivação deles é má. Eles fazem isso de forma proposital, visando os seus próprios interesses, e não o interesse da palavra e do evangelho. A conduta deles não é condizente com a palavra dos cães. Eles não vivem o que eles pregam. Acautelai-vos, meus irmãos, dos maus obreiros, aqueles que não servem verdadeiramente ao Senhor. Eles têm um caráter maligno, eles são mau caráter. Eles não cansam de espalhar o mal, de fazer o mal dentro da igreja. Acautelai-vos, meus irmãos, da falsa circuncisão. O que significa isso? Acautelai-vos, meus irmãos, dos religiosos, dos fariseus, dos hipócritas. Esses hipócritas, o que eles ensinam não tem qualquer respaldo bíblico, e ainda eles impõem aos outros uma carga que eles não podem suportar. Eles ensinam aos outros e colocam uma carga nos outros de doutrina de homens, humanismo. Eles criam regras dentro da igreja
que não tem qualquer respaldo bíblico, que isso nasceu na mente pecaminosa deles. Oprimem o povo. Consequentemente, rouba a alegria do povo de Deus. Tem pessoas sinceras nessas igrejas. Quantos irmãos você não viu que estavam em seitas, que tinha essas doutrinas de homens, e isso acabou com a vida da pessoa? E louvado seja Deus, que Deus é poderoso para restaurar os seus, e Ele tira essas pessoas desses lugares. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, especificamente aqui, na época, aos judaizantes, as pessoas que queriam manter, os cristãos que estavam se convertendo aqui em Filipos, queriam manter sobre o antigo pacto. Olha, você se converteu, mas você tem que se circuncidar, porque senão você não vai ter salvação na sua vida. Olha, você precisa sacrificar o cordeiro, porque se você não sacrificar o cordeiro, apesar de você ter reconhecido a Jesus como Salvador, você não vai ter salvação para a sua vida. Eles queriam dizer, Jesus salva, mas é preciso mais alguma coisa para você obter a salvação. Você já viu isso nos dias de hoje? Falsos mestres ensinando que a salvação se obtém por obras, que é Jesus e mais alguma coisa. Você precisa fazer um sacrifício. Se você não fizer alguma coisa que a religião impõe, você não está salvo. Se você não faz parte daquela igreja específica, daquela denominação, você não está salvo. Eles ensinam que o batismo salva, seja ele infantil ou adulto, a extrema-unção, enfim, eles acrescentam coisas para a obtenção da salvação. Meus irmãos, nós precisamos entender definitivamente Efésios capítulo 2. Você precisa entender isso. Eu preciso entender. Porque essa salvação por obras, ela coloca um fardo, um peso na pessoa, e que ela nunca vai cumprir. Ela nunca vai ser justificada perante Deus por causa das suas obras. A palavra nos diz que as nossas obras são como trapo de imundícia perante o Senhor. E o que diz Efésios capítulo 2? Vamos entender isso. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Olha aí. Você é salvo pela graça de Deus, favor imerecido de Deus. Como? Mediante a fé. A fé é um instrumento pelo qual nós somos salvos. E isso, a palavra nos diz, não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, a salvação é dom de Deus, a graça é dom de Deus. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Se Jesus te alcançou, meu irmão e minha irmã, foi pela graça de Deus. Por isso que você tem que se acautelar dos cães. Nós vimos sexta-feira aqui, o Abner pregou o perigo das falsas doutrinas, lá em 2 Timóteo capítulo 4, está lá, que nos últimos tempos as pessoas iam buscar doutores segundo as suas próprias cobiças, ia criar uma doutrina que se encaixe aquilo que ela gosta, aquilo que ela acha. E a gente vê isso hoje, falsas doutrinas.
É teologia da prosperidade, que você dá e dá 10 e recebe 100. É teologia do coach, que fala que você, o poder está em você, e se você fizer isso e seguir aquelas regrinhas lá, você vai ter sucesso, você vai prosperar. Tudo é pela graça. Tudo é graça. Aí no versículo 3 ele diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: quem são os verdadeiros adoradores de Deus? A circuncisão, meus irmãos, não tinha qualquer valor redentor na época do pacto. E aqui, nesse momento, a circuncisão o que era? Era um corte, não no prepúcio mais, mas no coração. Um coração que adora o Senhor, que busca o Senhor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus que corta o coração do homem, que penetra no coração do homem, que transforma o coração do homem, que traz uma nova vida, uma nova perspectiva. E somente quem teve essa circuncisão aqui, essa, não externa, não aparente, mas interna, a circuncisão do coração, o nascer de novo, essa pessoa pode adorar verdadeiramente a Deus. E ele diz: e não confiamos na carne. O que significa isso? A carne aqui, confiar na carne, confiar nas suas próprias capacidades, confiar na sua capacidade, que você é capaz, a capacidade humana. A carne, meus irmãos, ela é sempre autossuficiente. Se você dá lugar à carne, consequentemente, você não está dando lugar ao Espírito. Você vai se achar autossuficiente, que você pode, que você acontece, que você faz, que é do seu jeito. Mas o crente verdadeiro, ao contrário, como diz aqui, ele não confia na carne, ele coloca a sua confiança na graça de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma exortação aqui, meus irmãos, para a gente andar no Espírito, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, não confiar em nós mesmos. O nosso coração é enganoso, nós não temos força, nós somos falhos, somos incapazes. Quando a gente entende isso, meus irmãos, nós entendemos a soberania de Deus. Deus é soberano. Apesar das dificuldades, das lutas, seja ela em qual área, nós descansamos no Senhor. É uma terrível coisa, meus irmãos, nós confiarmos em nós mesmos. E o apóstolo Paulo aqui, ele faz, do versículo 4 até o 6, o final do 6, ele faz uma análise aqui, antes da conversão dele. Antes da conversão. Porque ele diz, no versículo 4: bem que eu poderia também confiar na carne. Já que é para falar de carne, vamos falar de carne aqui então. Ele está dizendo: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai falar por que ele pode fazer isso. E aí a gente tem que fazer uma reflexão aqui, meus irmãos. Nós precisamos ler essa parte aqui e fazer uma reflexão da nossa vida. Como era a sua vida antes da conversão?
Antes de Jesus te chamar, como que era a sua vida? Se a gente passasse no telão aqui e lá, flashes da sua vida antes, será que você ficaria envergonhado? Ou você ficaria contente, feliz? Que saudades da minha vida antes. Como eu queria estar lá fazendo as mesmas coisas. Será que é assim? A conversão, meus irmãos, ela pressupõe uma mudança radical de vida, completa, total, uma regeneração, uma mudança de 180 graus. Não é de 360, porque 360 você vai ficar no mesmo lugar, né? Você vai ficar de 180, você estava indo para o abismo, para o inferno. É uma completa mudança. E Paulo lista aqui algumas coisas da sua vida passada. E essas coisas aqui, meus irmãos, nenhuma delas, o justificava perante Deus. Paulo era zeloso. Paulo, meus irmãos, ele foi criado na linhagem dos hebreus, aos pés de Gamaliel. Ele era zeloso quanto à lei do Senhor. Ele foi circuncidado. Ele seguiu fielmente o que a lei mandava. Da linhagem de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, junto com a tribo de Judá. As duas referências das tribos de Israel era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Ele era fariseu. Ele era zeloso. Ele era tão zeloso que ele perseguia a igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ou seja, não tinha o que falar dele. Os judeus não tinham o que falar de Saulo de Tarso. Só que ele botava a sua confiança nas coisas erradas. Antes da nossa conversão, meus irmãos, nós tínhamos princípios errados. Nós colocávamos a nossa confiança em coisas erradas. A nossa religiosidade era errada. Nossas obras eram erradas. Então, se alguém merecia o céu aqui pelas obras, era o apóstolo Paulo. Ele tinha tudo, mas faltava uma coisa para ele: Cristo Jesus. E é isso que acontece no mundo, meus irmãos. As pessoas podem ter tudo, materialmente falando, familiarmente falando, mas se ela não tem Jesus, ela não tem nada. Ela não tem absolutamente nada. E a palavra nos mostra exatamente isso. O antes de Paulo e o depois de Paulo. Veja no versículo 7. A palavra mas. Eu tinha tudo isso. Eu era hebreu de hebreus, eu era da tribo de Benjamim, eu era religioso. Versículo 7, mas. Uma conjunção, né? Mas, contudo, porém, o que para mim era lucro, o que eu achava que era bom, que eu tinha no mundo, o que eu achava que era bom para a minha vida, eu considerei perda por Cristo. O que era a base da sua confiança, meus irmãos, quando Cristo chegou na vida de Paulo, evaporou na hora, sumiu na hora. E isso é uma característica da verdadeira conversão. O que para você, antes de conhecer a Cristo, era a base da sua confiança, era lucro para a sua vida, ela automaticamente evapora. Essa base não tem sustentação. Ela é construída num terreno de areia. E depois ela passa a ser construída na rocha, que é o Senhor. Ele saiu
de uma religião, ele saiu de uma religiosidade, ele saiu de uma fé por obras e passou a ter um relacionamento íntimo, profundo e pessoal com o Senhor. É isso que acontece na vida do crente. Meus irmãos, há uma renúncia natural daquilo que você considera importante. A verdadeira conversão, ela é acompanhada da renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Jesus disse. Tome a sua cruz e me siga. Ela é algo natural. Ela é algo consequente na vida do convertido. Meus irmãos, a vida de um crente verdadeiro, ela deve ser por amor às coisas de Deus. Ah, hoje tem culto? Ah, não vou. Ah, não estou com vontade não. Ah, eu não vou encontrar os irmãos lá que não estou muito. Ah, tem reunião dos jovens? Ah, não. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Ah, tem reunião da família? Ah, não dá. A gente sabe que tem trabalho, que tem irmãos que têm obrigações. Mas estar na casa de Deus, participar das atividades com os irmãos, buscar a palavra, a oração, a leitura, o devocional, isso deve ser algo prazeroso na sua vida, algo que traga alegria, que traga ânimo. Há uma luta interna nossa, da carne contra o espírito. E é óbvio que se a gente der mais lugar à carne, à rede social, à Netflix, a consequência natural é você não buscar as coisas do espírito. Ao passo que, quando buscamos as coisas do alto, buscamos as coisas do espírito, naturalmente, isso vai ficando de lado. E olha o que o apóstolo Paulo compara as coisas passadas com as coisas presentes. Ele compara como refúgio. Veja lá, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele entende que ele considera tudo do passado como perda, perdi tudo, larguei tudo, renunciei a tudo. Para quê? Porque é muito mais sublime conhecer a Jesus, conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E essas coisas que eu perdi, que eu renunciei, eu considero como refúgio. Algumas versões diz esterco, fezes. Ele considera como esterco as coisas passadas. Tamanha sublimidade da conversão de Paulo, do conhecimento de Cristo Jesus. A reputação de Paulo tinha reputação. A nação que ele tinha lá de Israel, que ele estava lá no meio, a segurança que ele tinha, ninguém atacava Paulo, ninguém fazia nada com ele. Quando Estevão foi morto, ele estava lá, observando, estava olhando, ninguém fez nada com ele. Mas quando ele se converteu, se você olhar lá, na primeira pregação de Paulo, o judeu já queria matar ele. E ele diz que tudo aquilo lá era refúgio. Ele descartou tudo, para quê? Para ganhar em Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender. O passado é passado. E ele entende, meus irmãos, versículo 9: e ser achado nele. Foi Cristo que achou Paulo no caminho de Damasco. Você lembra o que Paulo estava fazendo quando ele estava no caminho de Damasco? Indo perseguir a igreja. Ele não estava indo buscar Jesus.
não estava indo buscar Jesus. E quem encontrou Paulo no caminho de Damasco? Jesus. Quem vai até Cristo não somos nós, não. Antes do Senhor abrir os seus olhos e os meus olhos, a gente não buscava, não. Ele vai ao encontro dos seus. Ele salva os seus. Não fosses vós que me escolhesse, Jesus disse. Eu escolhi a vós. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus. A justificação, meus irmãos, não é nossa. Não há o que você possa fazer para se justificar perante Deus, o seu pecado. Por isso que a salvação não é por obras. Você não pode fazer nada para se justificar. Quando Adão pecou e Eva, o vírus do pecado, não há um justo sequer, contaminou toda a humanidade. Então quem nos justifica é Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui, mediante a fé em Cristo. Paulo compreende aqui, meus irmãos, no versículo 9, que ele nunca estaria justificado perante Deus com base na sua moralidade externa. Você viu que antes de Cristo aqui, ele seguia tudo, ele fazia tudo. Ele não estaria justificado se não fosse por Cristo. É pela fé, a gente viu lá em Efésios. As boas obras, meus irmãos, ela decorre da fé. Ela não é a causa da fé. Uma vez que você foi alcançado pela graça, regenerado, justificado, está em processo de santificação, as boas obras é uma consequência. Não pense você que eu vou fazer boas obras, vou entregar a cesta básica, não sei o que, eu vou ser salvo. Você está anulando a cruz de Cristo. Você está querendo colaborar com Cristo num processo que não é nosso de salvação. George Whitefield, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: somos justificados somente pela fé. As boas obras têm seu devido lugar. Elas justificam a nossa fé, mas não nossa pessoa. As boas obras não dizem quem você é, mas ela justifica a sua fé, naquilo que você acredita. Você faz não para alcançar um favor de Deus, mas porque a graça de Deus te alcançou. E aí, diante de tudo isso, qual deve ser a prioridade da nossa vida? O que nós devemos fazer? Uma vez que você foi alcançado pela graça, uma vez que você considera tudo lá como refúgio, como algo nojento a sua vida passada, qual é a sua prioridade? O que você tem que fazer? O que um crente verdadeiro começa a fazer? Versículo 10, veja lá: para o conhecer. Ele quer conhecer mais a Jesus. Ele tem sede de Jesus. Ele quer viver mais essa fé. Ele quer conhecer mais profundamente o autor e o consumador da sua fé. Ele quer ter um relacionamento íntimo com Ele e profundo, para o conhecer. Só isso. Só isso. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele quer experimentar mais do poder de Jesus. O poder de Jesus transformador. O poder de Jesus na sua vida. O poder de Jesus que traz uma influência espiritual nesse mundo caído e pecaminoso. Meus irmãos, a solução desse mundo não adianta. Não está na política.
Ah, um dia o Brasil vai ter. Não vai ter nada. Só piora. Você não percebe isso? Só piora. Pega o mundo como estava. Não vamos muito longe, vai. Vamos 40 anos atrás. O filho respeitava o pai. Respeitava a professora. A professora entrava em sala de aula, ele levantava. Pode sentar. Aí senta. Não respondia, não. Hoje bate na professora. Outro dia eu vi lá um vídeo, um senhor sentado lá, o aluno veio e começou a falar um monte de impropérios para ele, bater nele, e os alunos dando risada, todo mundo dando risada. Falava bênção para a avó, bênção vô, bênção pai. E nós estamos falando do quê? De 40 anos. A palavra valia. Vamos fazer um contrato de aluguel aqui? Vamos fazer um contrato de aluguel, você paga o aluguel, tal. Era no fio do bigode, né, que falava. Hoje, se você não pôr lá 5 páginas no contrato, reconhecido firma e tudo mais, você está perdido. Porque a palavra já não... Então está cada vez pior. Então o que vai mudar esse mundo é a palavra de Deus, é o Evangelho. Daí o nosso dever de proclamar o Evangelho, de proclamar a palavra, porque é isso que vai trazer transformação para a vida das pessoas. Então, é isso que ele queria ver aqui, o poder da sua ressurreição, ver a transformação nos outros da palavra. Só isso? Não. E a comunhão dos seus sofrimentos. Aqui, meus irmãos, quanto mais Paulo conhece a Cristo e o torna conhecido, pregando a palavra, mais ele sofre, mais intensifica o seu chamado para sofrer por ele. A última vez que eu preguei, eu falei, né, onde Paulo estava escrevendo essa carta, na prisão, em Roma. Na prisão. A comunhão dos seus sofrimentos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente, verdadeiramente, né, em Cristo Jesus, serão perseguidos. E já começou, meus irmãos. Nunca parou, na verdade. Tem a perseguição física, matam cristãos, agressão, e tem a perseguição ideológica, discurso de ódio. Você não pode falar certas coisas. Então eles criam esses conceitos abertos justamente para isso, com essa intenção de perseguir. Discurso de ódio, como que é? Ataque à democracia, ato antidemocrático. Conceitos abertos, subjetivos. O que é ato antidemocrático? O que é? Eu abro o Código Penal e não vejo. O que é isso? E está acontecendo. Então, se você pregar algo que vai contra o sistema, que vai contra tudo isso, se prepare para ser perseguido, para ser rejeitado. A palavra nos diz, meus irmãos, que nos últimos tempos nós veríamos a apostasia. O que é apostasia? Irmãos virando ateus? Pode ser também. Mas é irmãos negando a verdade do Evangelho pelos mais variados motivos. Medo, abraçando doutrinas de demônios. Conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo fecha. Ele fecha
aquilo que nós esperamos, a ressurreição, a garantia futura da ressurreição. Para quem? Para todos aqueles que creem em Cristo. A nossa esperança não está nesse mundo. Aqueles que farão parte da colheita final, que ressuscitarão em Cristo. O próprio Senhor Jesus disse lá em João, capítulo 11, versículo 25: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você vai morrer, meu irmão. Você vai morrer, minha irmã. É a única certeza que a gente tem nesse mundo. Não sabemos quando. Por isso que devemos vigiar. Vai morrer. É algo certo. É algo objetivo, vai acontecer. Mas há uma esperança. Louvado seja Deus. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. Então é a ressurreição de Jesus, Ele ressuscitou, que nos dá uma perspectiva gloriosa, além do túmulo, além da morte. Essa é a nossa esperança. Por isso que no começo eu falei que aqui é um resumo da nossa vida. Devemos ter uma vida alegre no Senhor. Devemos tomar cuidado com as falsas doutrinas, com os cães. Eles existirão, isso é fato. Devemos não confiar em nós mesmos, na carne. Devemos lembrar de onde a gente saiu, lá do Egito, a vida antes de Cristo. Devemos lembrar. E devemos lembrar que essa vida, os nossos costumes, as nossas tradições, são como refúgio, são perda. Uma vez que você aceitou Jesus, isso é lucro para a nossa vida. E entender que a justiça vem de Deus, Ele que nos achou, Ele que nos trouxe até Ele que nos justificou. E como devemos viver? Para o conhecer, conhecendo o seu poder, partilhando dos sofrimentos, buscando o quê? A vida eterna. Isso é o mais importante no final das contas. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus soberano e fiel, Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é um manual para a nossa vida. É na Tua palavra, Senhor, que nós encontramos a Tua vontade para nós, como devemos seguir. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra traz alegria para o nosso coração. Nós devemos nos regozijar no Senhor. Obrigado pela alegria da tua salvação, Senhor. Passamos lutas, dificuldades, mas que possamos lembrar que o Senhor se entregou naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que crer no Senhor não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, obrigado por nos mostrar que devemos tomar cuidado com os cães, com os falsos profetas, falsos mestres, que devemos não confiar em nós mesmos, na força do nosso braço. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que devemos também olhar para trás e ver que tudo aquilo era algo podre, algo sujo, imundo, e que o Senhor nos resgatou da lama do pecado, Senhor, para que vivemos uma vida santa no Senhor. Obrigado por nos mostrar através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos resgatou, que não há mérito nenhum em nós, que a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós para que a gente não se glorie, mas que vem do Senhor. Deus, obrigado por nos mostrar que nós devemos Te conhecer a cada dia mais, aprofundar em Te conhecer, em ter um relacionamento contigo, Senhor.
Obrigado por nos mostrar, Senhor, que a vida cristã é uma vida em que há sofrimento, há perseguição, há lutas, mas que o Senhor está conosco. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que para a gente ter bom ânimo, e que ao final das contas o Senhor nos ressuscitará no último dia, para vivermos a eternidade com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela venha frutificar, Pai, em cada coração aqui nessa noite, e possamos viver na plenitude da Tua palavra, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.